Hoje eu vim compartilhar com vocês 5 erros que você deve evitar na hora de fazer o procedimento de micropigmentação. O procedimento ele é uma maquiagem semi-permanente que dura em média 1 ano e por isso você deve se atentar para não cometer esses tipos de erros. O primeiro erro é você não engrossar muito essa caixa, tá? A gente tem um limite na hora de trabalhar, pode fechar os olhos. Sempre rente ao desenho natural da cliente. Essa forma seria o correto, tá? Vira um pouquinho do outro lado. O que a gente não pode fazer é sair muito do desenho natural. Então, evita sair da marcação, do desenho natural da cliente, para não ter uma micropigmentação artificial. O segundo erro é não aproximar muito essas sobrancelhas, tá? Então, mantenha sempre a distância, mesmo que se a cliente tenha um excesso de pelinho aqui no início, e ela gosta desses pelinhos, você tá vendo que tá um pouquinho pesado e ela não quer que tira, inicia a micropigmentação um pouquinho mais dentro desses pelinhos que estão aqui como excesso, né? Ao invés de começar já aqui, que é onde tem pelinho, ficaria muito junto. Então, na hora de fazer a marcação, marque numa distância que não vai ficar pesado. Mesmo que tenha um excesso, comece um pouquinho mais para fora. O terceiro erro é quando deixam a cauda um pouquinho mais comprida abaixo do início, ou seja, o início dela é aqui. O finalzinho tem que ser na mesma direção. Quando você derruba muito, então se o começo dela é aqui, e você termina abaixo desse risco, quando você finaliza, você deixa ela com o olhar caído. E ela fica com aquele aspecto de olhar triste, fica pesado também. Então, o ideal é que o finalzinho sempre finalize na mesma direção do início. O quarto erro é não seguir o direcionamento dos fios naturais. Quando você faz o fiozinho na direção contrária, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o pelinho dela é um pouquinho mais alto. Quando você joga o contrário, a gente consegue identificar os fiozinhos. Quando a gente joga para a direção correta, a gente tem um resultado mais natural. O ideal é que você siga esses pelinhos naturais, visualiza bem a sobrancelha antes de iniciar e vê para onde você vai levar esse fiozinho. O quinto erro é tentar ajustar demais a simetria. A maioria das nossas clientes vão chegar com assimetria. É muito difícil a gente ter uma cliente que é muito simétrica. Então, na hora de corrigir, se a cliente tem uma sobrancelha muito alta e a outra muito baixa, por mais que você tente ajustar, ela vai dar um pouquinho de diferença ainda. Porque se você tentar ajustar 50%, 50%, você vai perder praticamente metade da sobrancelha. Então, na hora de tentar ajustar, se coloca no lugar da cliente para ver se você gostaria de perder metade da sua sobrancelha. Acredito que não. Mas na hora de tentar ajustar, você sempre ajusta com responsabilidade para você não perder a estrutura natural que ela já tem. Esses são alguns erros que cometem na hora de fazer a micropigmentação. É importante você se atentar para não errar nesses pontos que são de extrema importância para que a sua micropigmentação, a sua sobrancelha fique natural.